Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de NBAZ. Pessoal, se liga nessa aula, tá bom? Eu, professora Tabita. Professor Jefferson e galerinha, muito grato pela participação de todos vocês. Hoje, a nossa aula 27.1, Tatá, nós vamos mandar um abraço para Opa! Aquele momento que a gente gosta demais, né, professor? Isso. Segura aí para você ver quem é que tá com a gente na aula de hoje. Joga lá na tela, nosso diretor. Aula 27.1. E nós vamos falar do manejo. Na última aula, nós falamos muito sobre carne em couro, bovino de corte. Certo. E hoje nós vamos ver somente bovino de leite. Perfeito. Tá? Então a gente vai ver quais são os manejos e as criações. Aí tem um histórico, né? Que está escrito bovinos de leite. A gente vai falar um histórico, raça, tem um mercado, porque tem o leite in natura, tem o leite processado, tem o leite industrializado. A gente vai ver como é que tem esse direcionamento para a oferta e procura. Manejo alimentar. Lembra, na outra aula, pessoal, que a gente falou de corte, que tem tanto intensivo, semi-extensivo, o manejo alimentar para o bovino leiteiro, ele tem uma diferenciação, tá? Importantíssimo, porque tem que lembrar uma coisa, tá? A gente vai falar na aula, mas é para os nossos estudantes ficarem atentos. Sim. Quando nós estamos fazendo ordenha na vaca, ela está em processo de desmame, que é o bezerro. E ela já tem um bezerrinho dentro dela. Então, a alimentação, a nutrição, para manter a produção de leite, para manter o desenvolvimento do bezerro, do feto, né? Sim. E a mãe também, a fisiologia da mãe tem que manter. Manejo sanitário, aí é importantíssimo, porque o manejo sanitário inclui as instalações e também calendário vacinal. E aí nós vamos finalizar aí com reprodução e um sistema de produção. Perfeitinho, galera. Então segura aí você que gosta, aquele aluno que gosta de anotar todas as informações imprescindíveis da aula. Fica ligadinho então aí na sequência da aula. Vambora, gente. Fica passando. É o jeito. Aí, ó, bovino leiteiro. Gente, a cadeia produtiva do leite é uma das partes mais importantes do complexo agroindustrial. Leite, né? Movimenta, então, anualmente cerca de 10 bilhões. É dinheiro para danado, né, professor? Isso. É muito dinheiro ou seja, o PIB aí tá fervilhando. Emprega aí 3 milhões de pessoas, das quais acima de 1 milhão são quem? Produtores. Né? Como você aí, querido aluno, seus pais, né? Então, como é que a gente verifica isso, Tatá? Tem muita procura, tá? Mas a oferta, ela é um pouco delimitada. E tem várias... Porque assim, tem vários produtores, são pequenos produtores, não é como bovino de corte. Sim. Entendeu? Que a população do gado de corte é bem maior, bem mais representativa do que a de leite. Tá? Então, como é que fica a situação do mercado? Vamos lá. Vamos embora. O leite está entre os 6 produtos mais importantes da agropecuária. Entre os 6, ok? Ficando, então, à frente de produtos tradicionais, como o nosso maravilhoso café beneficiado e também o nosso arroz. O agronegócio do leite e seus... Aí que tá, ó. Sublinha aí. O agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a população. Então, o que isso significa? Muitas vezes, a pessoa acha que a atividade dela não tem nada a ver com leite. Tem, por exemplo, suplemento para academia. Que eu não quero falar whey. Suplemento para academia. Tudo é a base de leite. Quando não é o leite é o solo do leite, que é o produto do leite. Um subproduto, né? Então, assim, tem muitas atividades quando a gente está falando sobre derivados. Aí, é claro, é a empresa que processa esse leite, é o mercado é quem tem
o ramo fitness. A base é leite, a base também é o quê? Ovo. Você tocou num assunto importante, professor, porque existem situações, né, de pessoas, nutricionistas e outros nutrólogos, enfim, dessa área alimentícia, que falam aí, alguns são a favor, mas a maioria do que nós consumimos tem leite, né? Então, de qualquer forma, a gente está sempre em contato com esse produto, seja com ele na origem, ou seus ele in derivados. natura, Exatamente. ou seus derivados que nós já conhecemos, ou ele é base para a produção de outras outros coisas. alimentos, Por exemplo, sorvete, Sim. iogurte. Tem vários. Biscoitos de todos os Biscoitos, tipos. tá entendendo? Então, quando não é ele é utilizado. Então, é quando a gente fala assim, ó, geração de emprego. E em diversas áreas. Uma Tá? renda, né? Porque quando você fala desses derivados, você acaba gerando, por exemplo, você é produtor leiteiro, aí você vai para mim dando os beneficiamentos desse produto e eles com os derivados. Leite condensado. Tá, mas tudo bem, né? Tem o leite condensado, mas tem dois tipos. Tem o soro, né? Que é feito do soro, e tem o que é o de leite. Então, tem aí ramo alimentício, ele é base diverso, né? Ele é base para todos, tá? Então, muitas vezes, quando a gente estiver falando em leite, não é para que a gente pense que é só leite in natura. Não. E ele tá... E assim... Você vai no negócio... num ambiente que é só do leite, assim. Academia, você gosta de academia? Tudo é base é leite. Mas você vai nesse pessoal que vende sorvete, aí não quero falar... As guloseimas. Isso, os derivados de leite, sorvete, tudo que é de jeito. Pensa em sorvete que você ama. Então, gera emprego para o atendente, gera emprego para quem está lá na indústria produzindo. É um ramo que se diversifica. Entendeu? E tem muitas viés de produtos. Não é o leite Sim. esse tem que ter, mas não dá tanto lucro. Sim. É isso que a gente tem que olhar com carinho esse lado aí. Perfeito. Vamos lá. O Brasil é o 6º maior produtor de leite do mundo e cerca de uma taxa anual 4% superior à de todos os países que ocupam os primeiros lugares. Respondemos por 66% do volume de leite produzido no país, que compõe o Mercosul. Em relação ao Mercosul. E, quando a gente está vendo... eu vou aproveitar e falar assim, porque quando a gente fala sobre mercado, isso também tem a dinâmica. Tem umas fotos aqui que nós estamos vendo que é a dinâmica da estrutura da ordenha, do setor de ordenha. Então, essa estrutura, Tatá, está ligada com a sanidade. Acho que a gente vai entrar já nessa questão da sanidade. Porque não é só a do animal, é a do ambiente, do animal e o produto. Aí o pessoal, alguém pode estar ouvindo a gente falar assim, mas se do animal diretamente já é do leite. É assim, eu, Jefferson, em Itapetininga, tem a saúde doença do animal, tem a saúde do ambiente. E o que é a do leite? Porque se o animal está doente, está o leite. Às vezes, a gente não percebe, o animal está são, mas o leite não é de qualidade. Aí que está o negócio. Aí eu coloco essa questão de saúde. Por exemplo, o teor de proteína, o teor de gordura não está o que é esperado. Então, algo não está certo com esse animal. É nesse sentido que eu falo, tá? Tem que ser analisado em todas as instâncias, né? Para saber se tem teor de gordura esperado, proteína, sais minerais. Tem um padrão para isso. Mesmo ele com saúde e, então, apresentando essa baixa, aí pode ter questão da alimentação. Perfeito. Porque lembra, ela está gestando e ainda está... O bezerro foi desmamado, eles ficam umas 2 semanas, só depois do colostro desmama. É só o colostro, né, que ele recebe. Pelo faturamento de alguns produtos da indústria brasileira de alimentos, na última década, pode-se avaliar a importância relativa do produto lácteo, que a gente já comentou aqui, né, sobre os vários viés, vários subprodutos produzidos a partir dele, no contexto do agronegócio nacional.
registrando aí 248% de aumento contra 78% de todos. Olha já, gente, é muita diferença, né? É muito diferente. 248 do agronegócio produzido ou tratado com leite e 78% que sobra ali dos demais segmentos do agronegócio, tá? Seja café ou outros produtos aí. Simbora. Agora vamos lá, que a gente já estava finalizando a lâmina anterior, falando sobre o bem-estar animal, a saúde do animal. Então, a gente começa ali pelo manejo alimentar desse animal. Acho legal quando a gente fala de criações, professor, porque desde o início que a gente tem trabalhado a questão da identificação biológica, né? Dos cuidados, do conhecimento que você tem que ter da espécie, do conhecimento que você tem que ter para adequar essa vivência desse animal nesse ambiente e ir olhando para o produto que você quer e, obviamente, para o mercado. Então, são muitos olhares que requerem e exigem sempre o nosso planejamento. Planejamento. Então, quando a gente fala de manejo, gente, é muita coisa envolvida, por isso que a gente fragmenta. Manejo alimentar, manejo da criação, né? Da cria, pós-cria, enfim. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, bem pontuado. Por isso que a gente divide assim. Vamos lá. Olha aí. As vacas precisam de muito tempo ao longo do dia para satisfazer suas necessidades alimentares. Portanto, devem encontrar um tempinho suficiente para pastoreio, além do tempo necessário para... Exemplo. O que o slide está falando para nós? São ruminantes. Então, muitas vezes, a gente vai num pasto, ou você tem gado como Nelore, que é bem mais resistente à temperatura, então você não precisa, você pode ter um pasto e não ter uma árvore, para que ele possa fazer esse tempinho para ruminar todo aquele volumoso que ele comeu durante o dia. Isso é essencial para ele. Um lugar onde ele não perca energia. Ele fica sentado, deitado, ruminando aquilo, fica em pé. A gente acha que ele está comendo, ele está em pé, ele fala, é um período. Qual o problema quando a gente tem que ter alguma proteção? O indicado é galpões. Onde que a gente coloca o coxo? Não é galpão, desculpa, falei, não é galpão. É o coxo, o coxo coberto que a gente coloca do sal, que ele já dá uma sombra, né? A árvore muitas vezes não é indicado para regiões que tem muita chuva, por causa de raios. Mas ele tem que ter esse tempo de ele... Você tem que ver uma raça, né, que seja bem resistente à temperatura. Isso vai variando da raça e também da questão do sistema que você optou, né, professor? Ah, tá. Eu estou falando de sistema extensivo. Extensivo. Se você for fazer intensivo, então não tem problema. Não tem passeinho, não. Sim. Isso aí é o extensivo. Aí o gasto de energia zero ali, porque fica só naquele local, só se alimentando, tem um horário propício, né, para alimentação. Por isso, gente, é importante facilitar o acesso e o manejo das pastagens, procurando também otimizar o pastejo nas horas mais frescas do dia. Por quê, Tatá? Olha só, nós estamos falando de gado de leite. Então, o gado de leite, ele não fica solto, igual o de corte andando. Não, ele fica... As vacas, elas ficam presas em um piquete que não se tem pastoreio. Aí elas vão para a sala de ordenha. Da sala de ordenha, elas já comem. E aí elas voltam. E na sala de ordenha, a gente vai ver que, dependendo, nós vamos ver ali, depende. A pessoa usa um volumoso, na grande maioria, ou usa feno, ou usa silagem, ou outros usam o quê? Ração. Mas é só para na hora que está ordenhando, enquanto ela come ali. Então, isso é um suplemento. Dali, elas vão para o pasto. Aí o pasto é separado para elas ficarem num piquete por um determinado tempo. E aí depois... E é preferível que sejam horários mais... Por isso que aí nesse horário, ou você... Aí depende de cada região. Ou logo após a ordenha ela vai, ou ela só vai mais tarde. Aí cada região vê um clima mais ameno para que ela fique ali.
E tem um tempo determinado que a gente vai ver de raça para raça, se faz a transferência para o piquete, ela volta para o piquete. À noite ela fica no piquete, onde fica o coxo do sal, que não é... Elas têm uma dinâmica. Gado de corte, não. Gado de corte ele fica solto no piquete enorme, o piquete delas não são mais delimitados. Sim, entendi. Tá? Para elas consumirem mais e perderem menos energia, né? Consumir mais por causa da produção do leite. Isso. Olha só como é que leite é uma coisa interessante. A dinâmica é diferente por quê? Hidratação. Gente, quando você vê Vamos fazer uma comparação. Você vê vídeos aí de cachorro, eu vejo de panda. Desse tamanhozinho, mamãe. Panda. Que eles são engraçados. Eles são desse tamanhozinho quando nascem. E a mãe, quando está amamentando, fica ofegante. Ela fica ofegante porque desidrata, Tatá. A mulher já ia falar, a fêmea tem que tomar muita água. E lembra, ração, pasto, volumoso, que tem uma concentração de proteína, mas o volumoso, ele dá muita sede. Então, e ainda mais quem está amamentando, ainda tirando o leite que é para ordenar, então a questão da hidratação também, disponibilidade de água. Então, no coxo, onde elas ficam, gado de corte, ele anda, o rio, o açude, tá lá, pequeno. A da vaca não pode. Ela tem esses coxos, hoje em dia, tem coxo de bebedouro que é de plástico, PVC. Aquele azul. Tem que estar disponível para elas. Aí vai para onde? Vai para o coxo onde elas passam a noite. Perfeitamente. É diferente essa otimização aí que a gente está falando do pastoreio e a hora mais fresca. Fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada, muito legal isso aqui, é o fundamento do balanceamento de dietas em vacas leiteiras. Então, essa frasezinha aqui resumiu o que a gente está falando, né, professor? Isso. Toda essa atenção, por quê? Você está falando de uma produção, ou seja, da produção de leite, que tem uma qualidade e uma quantidade esperada, desejada, né? Então, todo esse balanceamento da alimentação desse animal, o tempo que ele vai estar lá, o tempo que ele vai estar ali se alimentando, tudo isso faz parte do cuidado e do manejo que você está tendo com essa produção. Cada animal, devido à sua genética, predisposição, peso e idade, tem uma necessidade alimentar. Por que nós colocamos isso aí, meus estudantes? Às vezes, quando nós tocamos um determinado animal, falamos de uma determinada raça, não é porque você escuta na TV, nos programas de agropecuária. Que aqui a nutrição do meu animal é desse jeito. Você tem que tomar cuidado com a raça, com a genética que você está... Muitas vezes, professor, mas a raça é a mesma. Mas... É aquele negócio, o fenótipo é o mesmo. Você olha, a raça é a mesma, só que tem uma coisa, professor, que quando você trabalha esse melhoramento genético, você também pega um gene específico, uma qualidade específica, que não é vista na morfologia da vaca, mas é vista no comportamento, no temperamento, na quantidade de leite. Então, você faz esses gados tops de linha, esses gados que é produzido até na inseminação artificial, assim, a vaca, ela pode não ter uma carcaça, Tatá, esperada, mas ela tem uma anca, um ubre, que é aquela artéria que passa ali, o ubre, que vai para as glândulas mamárias, excelente. Então, assim, foco não é grande, como é que eu falo? Robusticidade. É só o leite, voltado para o leite. Meia raça, então, o produto, nós estamos falando de leite, então a alimentação é diretamente ligada para quê? Porque ela tem um potencial. Quando ele tem esse potencial, ela é exigente em relação à nutrição. Se a qualidade da nutrição cair, a expressão também cai. Interessante você falar essa questão da exigência, né? E tem esse fator, o peso, tem esse fator idade também.
isso nos difere da gente, né? Para cada etapa da nossa vida, a gente tem que ter uma mudança de alimentação para acompanhar essas mudanças também. Isso, né? que é o tempo de vida útil de você pegar também, é verdade. Perfeito. Vacas de autoprodução leiteira, manejadas a pasto ou em confinamento. Vamos lá. Sublinhei, manejada a pasto ou em confinamento. Esse a pasto é aquele que eu falei para você. Ela fica num reservado. Aí vai para o dentro, depois ela vai para o pasto, depois da dinâmica, ou então ela volta, é o horário mais fresco. E manejada a pasto ou em confinamento. Em confinamento, não, Tatá. É intensivo, é aquele galpão mesmo, que a gente vê nos rodeios. É o galpão. Aí elas ficam mesmo sentadas ali, ou ficam em pé, deitadas ou em pé. E é fornecido para elas o alimento e a água. Elas não andam por ali. Às vezes, ela só faz um giro e volta. Um giro e volta. Mas fica precisam de ajustes em o seu manejo e plano alimentar. Para vacas com produções diárias, olha aí, ó, de 28 a 30 quilos de leite, que depois a gente transforma em litros, deve-se fornecer concentrados. Aí que tá. Uma coisa é você ter a pastagem, outra coisa é você ter concentrado. Aí os concentrados são diversos. Ou você faz volumoso, o feno, que é acho que já faz uns 2 anos atrás, que lembra que a gente está falando do feno. Tem o feno, claro que o feno não é só feno. Então você utiliza também a silagem, e aí vai depender se está fazendo silagem com capim elefante, junto com cana e outra leguminosa, ou você está utilizando a massa verde do milho para fazer esse volumoso. E aí tem que ter o quê? Com base em quê, professor? Proteína, digestibilidade do rumen, quer dizer... Degradabilidade. Degradabilidade. Digestibilidade, não é degradabilidade. O que é isso? Algumas raças conseguem absorver melhor a proteína vegetal. Então, não é porque você está usando um volumoso nesse complementar que você pode dar para qualquer vaca, tá qualquer falando raça. daquelas que com maior alta produtividade. produção, essa alta produção está relacionada com o quê? Com outro slide, que é o quê? Melhoramento genético. E, por exemplo, olha, farinha, por isso que eu falei, a gente vai falar de algum assunto aqui, mas não é porque eu estou falando aqui que é para todos, é para quem tem alta o quê? Produção. Farinha de peixe, farelo de grão de algodão. Ah, então quer dizer que eu posso pegar essa receitinha? Não, tu tem que fazer o teu levantamento e procedimento para cada raça. Então, isso é só o que eles estão falando assim, ó. Olha ali, ó, grão moído, grão tostado. Só que aí tem o que a gente tira? A gente não colocou em proporcionalidade, a gente não colocou quantidade. Isso é ajustado, tá falando aqui, é ajustado. Isso, nem a raça. Mas, por exemplo, passou de 30, entre 28 e 30, já é um alto padrão. Tem um olhar diferenciado. Por exemplo, tu tem uma vaquinha lá, 5 vacas, tu vê que as tuas 5 vacas não está ali, mas está próximo. Cuidado com quem tu está cruzando ela, melhora. Para tirar, porque a gente fala de seleção empírica. Quem que tem um recurso financeiro consegue, mas se tu tem 5 vaquinhas, tu vê como é boa, presta atenção como é que tu vai tirar o filhote. E ela mantém essa produção. Além de ter uma quantidade, ela tem que manter isso. Para poder passar para... Aí você tem que selecionar as bezerras, as possíveis bezerras. Aí pode ser de forma empírica, leva tempo. Leva tempo. Em alguns momentos, isso aqui a demanda é muito... Por isso que se vende embriões de alto padrão. Aí, se você tiver essas vaquinhas que tem tiver uma anca larga, assim, já insemina, tu já vai ter. Não precisa esperar. Vai acertar mais rápido. Elas não são boas, mas os filhotes delas são. Aí, então, serão. E aí, quando elas começarem a produzir, essas tu pode abater, para tu trocar, ou você fica com elas só para gerar
de boa qualidade, porque aquelas já são de boa qualidade. Certo. Só gerar. Certinho. Ah, mas tem tudo isso. Vacas com produções acima de 40 quilos de leite Olha por aí. dia, Aquele, só um minuto, aquele outro era o quê? 28 a 30? 28 a 30. Olha, então, Assim. as vacas são classificadas em padrões, em classificação. Tem de 28 a 30, tem acima de 40, tem padrão, depende da raça. Essas vacas, né, com essas produções acima de 40, além de uma fonte de gordura, como caroço de algodão, soja em grão moída ou sebo, devem receber gordura protegida. Tá. A gente tá no slide anterior, 28 a 30 já é uma... Passando de 28 já são alta produtividade de leite. Aí quando ela passa de 30, 40... Não, aí passou de 30, ela já está nesse outro... Isso. É aquele negócio, aí 28 tá a 30, passou de 30, ela já está nesse. Além de fontes de gordura, esse leite, aí também ele precisa ser inserido isso aqui, não é isso? Na alimentação. Então, eu falo que quando a gente está falando disso aí, vai lá, ó, para elevar o teor de gordura da dieta total, que tem que ficar entre 7 a 8. Tabita, eu vou fazer, para os nossos estudantes que já são da área, eles vão entender, mas para quem não dá área, vamos fazer um comparativo? Se ficar feio, tu me fala, eu paro. Vai. É igual ao ser humano. Qual é a fonte que eu tenho que fornecer para ela para que todos os processos fisiológicos funcionem quando a gente fala de metabolismo hormonal? Oleaginosas. O hormônio, a gente pensa assim, comer gordura, não é qualquer gordura. Sim. Não é, tem aí uma seleção de oleaginosas com qualidade que vai afetar a via metabólica dos ácidos graxos, que vai afetar diretamente o quê? Disponibilidade de hormônio que ela mesma produz na fase do desenvolvimento que ela está, e ainda para ela funcionar, e ainda para ter o quê? Gordura no leite, não hormônio, gordura no leite, no produto. A gordura da ingesta que ela tem é para produção de hormônio da vaca. E o processo de lactação é puro hormônio, é hormonal a transformação. Então a gente tem que manter isso fisiologicamente na vaca, aí tu lembra. Isso tem que ser fornecido de acordo com a idade. Então, para vacas de 2, 3 anos, é menos, mas fornece. Para vaca já de 5 anos, aí depende da idade e ver como é que ela mantém o platô de produção. Desculpa, ela tem que manter o volume, a quantidade, mas a qualidade, será que está caindo? Aí a gente dá o suporte. Aí, não, assim, como é que eu sei que a vaca não está mais correspondendo? Ela tem que ser abatida, tem um platô. Quando ela começa, não adianta você gastar. Então, ela tem uma idade de produção. Aí, padrões de 40, você tem que pegar e ver a via metabólica de hormônio. Não adianta tu ter uma vaca de alto padrão se tu peca na nutrição. Ela não expressa do que ela foi feita. Ela é exigente. Quem foi aquele produto? Qual foi aquele animal que eu falei para você? Não se preocupe, ele não... Búfalo não perde qualidade. Ah, sim, você falou. Lembra? Búfalo não perde qualidade. Qual a diferença da alimentação? Mas, porém, contudo, todavia, ele não tem um puta ubre que essa vaca tem. O volume de produção não é tão grande. Ele não perde. Olha aí, ó. Bom a gente ter lembrado. Top. Essas vacas, gente, devem receber uma quantidade diária de gordura na dieta equivalente à quantidade de gordura produzida no seu leite. Tá? Então, gordura é importante, porque o professor estava falando aí dessa questão do CVS. Para manter a fisiologia dela. Isso, e gordura, hormônios, produção, qualidade, né? É isso aí. Vamos agora ao manejo sanitário, porque o local, o ambiente, o animal e o produto. Tudo tem que ser analisado e cuidado, né? O cuidado. Então, pessoal, quando a gente for passando aí, vai sublinhando aí as palavrinhas que vocês tiverem dúvida, né, Tatá? Que a gente vai esclarecendo. Vamos lá? Então, olha só. De nada adianta o animal ter alta capacidade de produção de leite
Se ele ficar o quê? Doente. Ele tá brabo, ele tá Né? bravo. Portanto, cuidar da sanidade É tipo aquela frase, se você não cuidar de mim, vai dar ruim. Portanto, cuidar da sanidade é um passo básico para obter o êxito na atividade. Aí, qual é a atividade? É toda aquele manejo de você pegar aquele rebanho, sair do galpão vai para a ordenha, da ordenha, ou se volta para o galpão, ou vai para o piquete. Aí tem que ter, entender isso. O ambiente do galpão, onde elas ficam, onde tem o sal, a água e o coxo, aquele ambiente tem... Imagina lá, tem o barro, uma área que é cheia de bosta misturada com barro, tem a área com a grama lá, que não é grama, é o capim. Os micro-organismos dali não se misturam com os micro-organismos que estão aqui e nem os micro-organismos estão no pasto, tu acredita? Tem isso. São biomoléculas, Tem né? isso. O que a gente tem que evitar? Claro que tem um corredor. Esse corredor todo mundo se encontra. Sim. Manter a área de ordenha totalmente isenta desses micro-organismos. É a área de ordenha. Por isso que elas tomam banho. Quando vai para a ordenha, elas tomam banho num jato de água. Tá quebrado aqui, então. É isso aí, vamos embora. Vacinações. Olha aqui. Vacinação, Cadê? desvermifugação periódica, qualidade na limpeza, no manejo da ordenha, cuidados gerais com os animais são essenciais. Então, quais são os manejos que a gente vai? Tem o calendário vacinal. Dentro do calendário vacinal é um. Desvermifugação é outro. Limpeza. Aí, quando a gente fala limpeza, tanto é o ambiente como do próprio animal. Sim. Para quando ele vai para a ordenha, tá? Tá ali. É limpeza. E aí tem o manejo da ordenha. O que é o manejo? Higienização. Tem uma higienização geral delas. Agora, da ordenha, é aí que tá. Tem que ter mão de obra. Uma pessoa vai vindo passando um produto, na grande maioria com iodo, que eles passam. Em todo o iodo, uma solução de iodo. Todo o ubre da vaca e as tetinhas dela são higienizadas individualmente. Todo esse material não pode ter contato. Se eu peguei um papel toalha para fazer a higienização daquela vaca, outra tem que ser... Tem com um outro papel, faz e tem que ter o período de secagem. Você não pode soprar, você tem um período de secagem para colocar Pra fazer a ordenha, tá? Então a gente vai ver isso devagarinho. Bora. O animal, gente, apresenta a doença... O animal apresenta a doença, fica triste, não se alimenta de forma... Claro, né? Quem tá doente não tem uma... A palatabilidade vai ser alterada, a vontade, né? Enfim. Olha só. Muitas vezes apresenta respiração acelerada e vai aos poucos apresentando sinais de desidratação. Como a gente falou, é muito importante que isso é questão para a produção leiteira, né? Como pele seca, olhos fundos, entre outras. E, por fim, as extremidades vão apresentar baixa temperatura e, logo a seguir, a morte. Isso é uma coisa extrema. Mas, assim, o comportamento animal. Quem cria gado de leite, aquele rebanho tem um comportamento diferente do gado de corte. Comportamento, quando tu vê um comportamento diferente, já tem algo errado com aquele animal. Exemplo, focinho. Qual é a temperatura boa que eu sei que o focinho que ele não está com febre, não está? É gelado. Gelado e úmido. Se tiver seco e quente, está com algum problema. Entendeu? Então, são sinais. Perfeito. Ele não fia a língua. É uma atividade que ele tem que estar fazendo sempre. Não está fazendo, algo está acontecendo. Alguma coisa diferente. Neste caso, quando forem observados os primeiros sinais de desidratação, devemos socorrer o mais rápido possível, dando mais líquidos para esse animal. Podemos lançar mão da hidratação oral em primeira mão. E principalmente evitar quando você vê que tem alguma diferença na textura
da bosta da vaca, na textura, já tem que fazer uma intervenção aí no problema de ter uma diarreia, uma desidratação. Olha lá, podem surgir casos de diarreia por causa da causa nutricional quando os animais não estão habituados com certo tipo de alimentação, por exemplo, nova ração, que pode estar contaminada por fungos. Por quê, Tatá? É a má higienização do coxo que você colocou volumosa ração. Quando você tem um sintoma de diarreia, é porque o coxo não foi limpo. Ou a ração que está no galpão, o armazenamento, rato, roedores, não só a ração, mas como o volumoso que a gente coloca para armazenar a silagem. Então, ou lá está dando um problema, ou o coxo está azedo e azedou a alimentação. Perfeito. As ordenhas, elas devem ser realizadas pela manhã e à tardinha, utilizando-se ordenhadeira mecânica ou também a manual. No ato da colheita do leite, recomenda-se que seja feita antes da ordenha a lavagem completa das mãos dos ordenhadores, né? Com água e sabão, seguida preferencialmente da desinfecção em solução à base de cloro, iodo ou clorexidina. Isso. Primeiros... É um ou outro, tá? Isso. Não pode ser iodo, mas é o cloro, iodo ou a clorexidina. É um ou outro. Primeiros 3 ou 4 jatos devem ser retirados em uma caneca telada ou de fundo preto, com o objetivo de quê, gente? Diagnosticar a mastite clínica e estimular a descida do leite. Que interessante isso aqui, né? Existindo resfriador na propriedade, o leite ordenhado deve ser imediatamente depositado nesse resfriador. Caso não exista resfriador na propriedade, o leite deve ser colocado em latões que devem ficar em local fresco, limpo e sombreado. Lógico, se ficar fermentar já era, né, teu leite. Terminada a ordenha, os latões devem ser levados ao resfriador comunitário antes de completar 2 horas após o término da ordenha. Isso é tudo cronometrado. Tudo isso. Né? E a raça? Aí, ó. Com raras exceções, o sistema de produção da região são compostos de animais mestiços holandês Gir, com um grau de sangue variando entre 1,5 a 7,8. Não, é 7 oitavos, né? 7 oitavos ou 1,5. Isso. A raça Girolando, gado leiteiro tropical, ela é produzida do cruzamento dirigido entre a raça Gir e a holandês, alinhado à adaptabilidade da primeira, produtividade da segunda. Ó uma coisa, ó. Eu quero leite, mas não existe esse negócio de mexer com gene leiteiro. O que tem o G? Produtividade. O que tem o holandês? Produtividade. O que tem o G? Adaptabilidade. Me dá um híbrido com uma alta produção, mas por causa da adaptabilidade alimentar, a adaptabilidade da região em relação ao micro-organismo e a holandês produtividade. Então, são fenótipos, características, a gente pensa assim, o que isso tem a ver com a produção leiteira, né? E a reprodução, finalizando aqui, quando a gente fala de reprodução, ou você faz ela inseminação, ou você faz ela empírica, né? Selecionando essas características que cada uma pode mostrar para ter isso aí, ó. Um sistema de produção onde a gente tem práticas de criação e desempenho no processo de quê? De ganhar, produzir o leite alto, que ó, o rebanho que pode ser dividido em 3 níveis. Criação, produção, exemplo, alto, que propicia uma produção acima de 4,200 por lactação, quilo por lactação. Em média, de 2.800 a 4.200. Baixa de 280 quilos por lactação. É isso aí. Isso aí é na reprodução quando você tem alto padrão, tá? A gente te deixa aí com a sua... um tempinho pra gente ver a revisão já já. Isso, Tchau, tchau. Tchau.